Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Carlos Alexandre. Nós estamos começando nosso estudo sobre apontamentos proféticos nessa hora e gostaria que você estivesse comigo. Nós estamos fazendo uma série de salas de ministração onde visamos, através desses estudos, compartilhar uma palavra profética, uma leitura, a fim de que você possa estar preparado para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. O apontamento profético, ele nada mais é do que uma observação com base na palavra, onde nós buscamos passar numa leitura, conforme as Escrituras, para uma aplicação profética para esses dias. Nós cremos em uma igreja profética, cremos que essa igreja ela precisa se levantar nos fundamentos apostólicos e proféticos, e necessitamos também entender os tempos, discernir os tempos e se movendo no tempo do Senhor. Vemos naquilo que Paulo diz em Atos capítulo 17, nele nos movemos, nele nós existimos e nele nós podemos operar no reino de Deus através de Jesus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 24. Nós estamos dando continuidade a uma palavra sobre aliança eterna e nós cremos que esse é um assunto muito importante para entendermos como que a igreja deve atuar e como nós iremos nos manifestar no reino de Deus como o corpo de Cristo, como agentes de transformação levantados por Ele para implantar o reino de Deus aqui na terra. Então eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 24, nós vamos ler ali dos versículos 4 ao versículo 6. Eu creio que diante desse contexto profético e atual que nós estamos vivendo, essa é uma palavra para este tempo. Vemos que essa palavra de Isaías 24 é uma palavra kairos de Deus para este tempo. Então queremos ali mergulhar e extrair algumas verdades reveladas que o Senhor tem passado para nós, porque eu creio que quando nós começamos a estudar acerca da aliança, e nós entendemos que esta aliança é a manifestação do propósito do Senhor aqui na terra, através de Cristo. Quando Cristo veio à terra, Ele manifestou esta aliança, Ele expressou esta aliança, Ele se fez carne e habitou no nosso meio, e quando Ele entregou a sua vida, nós podemos, através dele, firmar uma nova aliança. Eu creio que a igreja, nesses dias, existe um desafio para a igreja, nesses dias, para nós como igreja, entendendo que nós somos templo vivo do Espírito Santo, nós somos pedras vivas para edificar uma casa espiritual, uma morada para Deus no Espírito. Como igreja, nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo está revelando para as nossas vidas. E através do entendimento e do estudo desta aliança, nós podemos nos posicionar com uma consciência espiritual madura, a fim de que nós possamos dar frutos como filhos de Deus, para se manifestar como filhos de Deus neste tempo, para estabelecer aí na terra e cumprir com a vontade do Senhor. Jesus disse assim: eu tenho uma comida que vós não tendes. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Então nós precisamos buscar este alimento, nos alimentar desta comida, nos alimentar daquilo que o Senhor tem nos dado como palavra, e nos alimentando como palavra, nós podemos nos encher da revelação do Senhor. Com essa revelação, podemos nos movimentar, sermos efetivos nessa movimentação. E é interessante porque o Senhor parou toda a movimentação eclesiástica para que nós pudéssemos voltar para a célula matriz, que é a família. E ali entender que a nossa movimentação começa a partir dali, de nós
temos essa consciência espiritual. E eu creio que essa consciência espiritual, ela tem como base a evidência do cumprimento da aliança eterna nessa estação, nessa geração. Essa consciência espiritual, ela tem como base uma leitura. Quando eu entendo segundo a ótica de Deus, eu consigo entender segundo a ótica de Deus e responder segundo o seu coração, produzindo frutos dignos de arrependimento. Podendo experimentar uma tristeza que vem segundo o coração de Deus, não uma tristeza que vem segundo o mundo. E através disso, nós podemos não somente dar frutos dignos de arrependimento, mas produzir, pois, esses frutos dignos, como João Batista nos ensina, quando ele estava pregando no deserto. Então, essa consciência espiritual, ela tem como base a evidência do cumprimento da aliança eterna em nossas vidas. Então, quando nós entendemos e nós começamos a observar este cumprimento desta aliança eterna em nossas vidas, por base daquilo que nós recebemos em nosso coração, como ele fala através de Jeremias, e depois Paulo, cremos que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, onde ali no capítulo 8, no capítulo 9, ele fala de novo acerca desta aliança, sobre colocareis uma aliança nos vossos corações. Então nós precisamos entender e observar isso. Então eu quero que você venha comigo em Isaías 24, no versículo 4 diz assim: a terra planteia e murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por causa daqueles que transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, estão queimados os moradores da terra e os poucos homens que restam. É importante nós entendermos essa afirmação que Isaías faz. Isaías fala que a terra estava contaminada, que a terra estava contaminada, ela estava sendo consumida, a terra estava consumida, isso é, a consequência pela desobediência das leis. Quando os homens, nós transgredimos as leis, desobedecemos aqui as leis, e não fala só apenas sobre a lei de Deus, mas sobre a lei dos homens, quando permite-se que o espírito de iniquidade faça com que você desobedeça as leis do homem, transgredindo essas leis, depois buscamos criar leis para que as pessoas obedeçam às leis de Deus. É interessante nós entendemos que quando se transgride as leis, começam a mudar os estatutos, buscar alterar os princípios da palavra, isso tem como consequência a quebra da aliança eterna. Então, há uma consequência, essa consequência tem como base a desobediência. Por isso que nós precisamos observar nesses dias o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo em nós como família, onde o Senhor está restaurando o altar da família, onde nós temos falado nas nossos estudos, nossa sala sobre família sacerdotal, onde o Senhor está restaurando o altar, restaurando o coração, fazendo de nós um só coração. Por quê? Porque o Senhor quer manifestar a aliança eterna em nossas vidas. E nós precisamos observar esta aliança. Precisamos observar, segundo o coração de Deus, segundo os seus olhos, o que ele avalia acerca da aliança eterna. Porque é importante nós entendermos que a consequência da quebra desta aliança é com que a terra está pranteando. A consequência dessa quebra da aliança é que a maldição consome a terra. É interessante que logo depois que Caim matou Abel,
E nós vemos ali em Gênesis capítulo 4, Deus diz assim para ele, olha, em Adão, né? Em Adão, quando Adão peca, a consequência é por causa do seu pecado vieram maldições sobre o homem, vieram maldições sobre a terra. O homem, ele ia dar suor, quer dizer, ele ia derramar o suor pelo seu trabalho, e a terra produziria espinhos e cardos. Então, quer dizer, houve uma consequência, né? Nós sabemos que o pecado ele afetou até inclusive a estrutura a geofísica, né, da terra, porque até então a terra ela passou por um processo, e nós vemos aqui em Isaías capítulo 24 que a terra, né, a maldição estava consumindo a terra. Por quê? Porque os homens haviam quebrado a aliança. Então, quando eu entendo os itens dessa aliança, a importância que essa aliança tem segundo a ótica de Deus, eu passo a dar uma resposta, observar esta aliança, de maneira que, através disso, eu vou aprender a observar e guardar a lei do homem e a lei de Deus. Talvez nessa sequência, a lei de Deus e a lei do homem. Eu passo a observar e guardar os estatutos daquilo que o Senhor fala. Depois, diligentemente, guardar os meus mandamentos, né? Quando ele fala para Israel, antes de Israel entrar na terra prometida. Depois, diligentemente, guardar os meus estatutos e observares. Vamos lá para Êxodo capítulo 18, bem no momento em que eles estão entrando na terra prometida, né? O Senhor libera esta palavra sobre Israel, né? Ele fala sobre Israel em Êxodo capítulo 19, verso número 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Vós sereis para mim reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis para mim propriedade peculiar. Então, conforme o coração de Deus, era necessário nós ouvirmos a sua voz, guardarmos a sua aliança. Interessante que depois Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, ó reis, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, não conheceis a aliança, a palavra, e nem o poder que se manifesta através da sua voz, através da sua direção, da sua orientação, do seu espírito. Então é importante nós entendermos nesta noite que o homem ele foi criado para cumprir um propósito. E ele cumpre esse propósito aqui na Terra, né, onde ali em Gênesis 1, 28, porque o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 28 diz assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ali é um momento onde o propósito e a missão estão unidos no homem, em que o propósito e a missão se unem naquele momento para que o homem pudesse cumprir a sua missão, a missão efetiva que Deus havia dado para o homem, que era frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar-a e sujeitar. Mas é interessante que no coração de Deus, Deus deu condições necessárias para que o homem pudesse cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito. Então quando nós olhamos para a aliança eterna, nós entendemos que Deus propiciou condições necessárias para o cumprimento da sua tarefa, a tarefa que o homem tinha a realizar aqui na terra, em Adão. Então Deus propiciou condições para que o homem pudesse cumprir a sua tarefa. E nós cremos que essas condições são a manifestação ou os elementos básicos da aliança que Deus fez para com o homem, para que o homem pudesse vir e cumprir com a sua tarefa aqui na terra. Então eu queria que você viesse comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós estamos falando sobre os elementos básicos desta aliança, da aliança eterna.
esta aliança que o Senhor faz com o homem, a fim de que ele propicia para que o homem possa cumprir com o seu propósito e a sua missão aqui na terra. Segundo o desejo do coração de Deus, quer estabelecer uma família e implantar o reino dele aqui na terra, de maneira em que o Senhor se manifestasse todos os dias, na viração do dia, para ter encontro com o homem no jardim, para se revelar ao homem no jardim, para que o homem pudesse ter esse contato, essa intimidade, esse relacionamento. Então, Deus propicia esses elementos básicos. Então, é interessante que Gênesis capítulo 2, verso número 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o conceito que nós temos aqui, segundo esse elemento básico, é que Deus criou um lugar adequado para que o homem pudesse viver. Deus criou um abrigo, Deus cria uma moradia para o homem, uma morada para o homem, para que o homem pudesse viver, e insere o homem nessa morada. Então, um dos elementos que compõem essa aliança eterna é que Deus dá ao homem condições para que ele pudesse ter um lugar adequado para que ele pudesse manifestar a vontade de Deus aqui na terra, através de uma família, podendo cumprir a sua tarefa foi dada por Deus: frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar. Então é interessante que Deus dá um lugar adequado, uma moradia, um abrigo para que o homem possa cumprir com a sua tarefa. É interessante que no versículo de número 9, em Gênesis capítulo 2, verso número 9, diz assim: O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, outro elemento que o Senhor propicia, né, como um elemento básico para a aliança eterna, diante da aliança eterna que o Senhor faz com o homem, o Senhor providencia alimento, provisão para o seu sustento, para que ele pudesse se alimentar e ele pudesse ali ter o seu sustento a cada dia. E é interessante quando você caminha ainda para o versículo de número 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aqui nós vemos que o Senhor colocou termos, né, para que o homem pudesse viver. Isso, na mentalidade de Deus, é que o Senhor estava dando ao homem segurança. O Senhor criou termos, colocou um local adequado para o homem, o Senhor providenciou alimento para o homem e o Senhor providenciou segurança para o homem. Esses são os elementos básicos da aliança eterna para que o homem pudesse cumprir a sua tarefa. O interessante é que nós deixamos de buscar no Senhor esses elementos básicos por não conhecer esta aliança e passamos a buscar no governo. Quando nós olhamos aí, principalmente, vou dar exemplo aqui do Brasil, os movimentos dos sem terras, são as pessoas que vão buscar terra, exigir do governo um lugar para morar, sendo que Deus, através da sua palavra, ele prometeu, ele nos dá uma promessa, que através de uma aliança que nós fazemos com ele, nós teríamos como benefícios dessa aliança uma moradia, um lugar para morar, um abrigo, para que nós pudéssemos ter um lugar adequado para criar a nossa família, para gerar a nossa família, para que ela fosse edificada no reino de Deus. Interessante que o Senhor deu ao homem condições para que ele pudesse se alimentar, providenciou ao homem alimento, provisão para o seu sustento. Então nós podemos avaliar que quando você observa a fome nada mais é do que a ausência, do que muitas vezes de políticas públicas. Nós podemos falar de uma maneira até, como é que se diz? De uma maneira
até com uma análise com base na realidade das pessoas que vivem hoje, mas quando você vai olhar e vai observar pela palavra, você vai ver que quando nós entramos em aliança com Deus, Deus providencia para nós alimento, sustento. Então, nós podemos passar uma prova, nós já passamos em diversos momentos em nossa caminhada, em nossa jornada, uma ausência de provisão, mas havia sustento, havia o necessário para aquilo que nós estávamos sendo provados, para sermos aprovados no Senhor. Então o Senhor providencia, o Senhor prometeu para nós, segundo a tua aliança, alimento. Então não devemos buscar isso nos governos, não devemos buscar isso nas autoridades constituídas. Nós devemos buscar naquele que nos prometeu, aquele que nos deu uma nova aliança, naquele na qual nós nascemos em uma nova aliança. Por isso que ele ensina até como item da sua oração, a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, onde ele diz ali: pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um item da sua aliança, é uma revelação da sua aliança, da qual o alimento necessário para o dia de hoje estaria disponível para nós, porque ele, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra, nos deu como na sua aliança. Então nós não precisamos nos filiar, na verdade, até um trocadilho, mas isso vai como um entendimento para que você possa ser liberto nesta noite. Não fazemos parte dos movimentos dos sem terras, dos sem fome, ou se opondo àquilo que nós entendemos, porque muitas vezes uma nação passa por um período de fome, pois ela está debaixo de uma consequência da quebra da aliança eterna. Nós entendemos que a manifestação do amor do Senhor, ele é pela correção. Quando ele nos corrige, ele corrige o filho ao que o ama, como diz lá em Hebreus capítulo 12, né? E o açoita todo aquele que recebe como filho. E quando nós olhamos aqui para o terceiro item, quer dizer, o elemento básico da aliança eterna, é sobre segurança. Se o Senhor não guardar, vão trabalhar ao sentinela. Então nós sabemos que o Senhor nos guarda, o Senhor nos traz segurança, o Senhor nos traz, através da sua palavra, a segurança. Pisareis serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Ele, ali no Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Então significa que o Senhor é o guarda de Israel, ele nos guarda. O problema é que nós buscamos isso, através do governo, através das políticas públicas, e buscamos e queremos cobrar e exigir deles para que eles possam nos guardar. E a palavra é bem clara: se o Senhor não nos guardar, em vão trabalha o sentinela. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, porque faz parte da sua aliança. A palavra diz assim, que ele nunca invalidaria a sua aliança para conosco. Então é interessante nós vermos que muitas vezes os homens exigem isso dos governos. Nós devemos entender a aliança eterna segundo a ótica de Deus, porque ali nós podemos buscar nele. Ali nós podemos entrar nesta aliança, e entrando nesta aliança, cria-se uma consciência espiritual da importância que nós temos nessa palavra, nessa revelação. É interessante porque quando nós vemos Deus chamando o homem, chamando Abraão para fazer aliança com ele, vemos por essa palavra esse mesmo elemento básico da aliança de Deus com os moradores da terra. Pois ele diz assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. É interessante que da tua terra está falando sobre lugar de domínio, lugar onde você é guardado, lugar onde você se sente protegido, porque eu vou te guardar, eu serei a tua guarda, eu vou providenciar um lugar para você. Da tua parentela, a relação que nós temos com parentela é a relação que nós temos com provisão, com lugar, com um alimento,
com um lugar de provisão. E vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou providenciar um lugar, um abrigo, uma morada onde você vai poder criar, onde você vai poder viver e experimentar a minha promessa. E Deus então ali faz uma aliança com Abraão. Então é interessante que através de Abraão e Sara, o Senhor iria gerar para si uma nação chamada Israel. Essa nação escolhida por Deus para estabelecer o seu propósito e manifestar a aliança aqui na terra. Por isso que nós voltamos naquele versículo: agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança. O princípio da aliança eterna está na obediência a Deus, o elemento essencial no seu relacionamento com o homem, pois o homem teria que ouvi-lo e obedecê-lo segundo os termos de sua aliança. A aliança eterna é um assunto extremamente importante para Deus em sua palavra, pois ele declara que ele nunca invalidaria a sua aliança. Juízes 2, verso número 1, nunca invalidarei a minha aliança. E é interessante porque, da mesma maneira que o Senhor falou com Israel, ele fala conosco nesses dias, né? Para que nós possamos observar esta aliança, entender esta aliança espiritual. Por isso vai ser a base para a nossa leitura espiritual nesses dias. Uma consciência espiritual, ela se dá à medida em que nós entendemos os elementos desta aliança. Entendemos com base na revelação da palavra de Deus, com base na revelação daquilo que Deus está trazendo nesses dias, para que nós possamos saber como nós devemos interceder, como nós devemos levantar uma intercessão profética, para que nós possamos saber como nós vamos levantar uma adoração profética que visa implantar o reino de Deus aqui na terra. Então é necessário que nós estejamos dispostos a entender essa aliança segundo a perspectiva de Deus, pois ela é a base espiritual para o trabalho que nós temos a realizar nesses dias. Eu queria observar com você neste momento e olhar que nós estamos exatamente vivendo Isaías 24. Existe uma consequência que está acontecendo sobre a terra, e essa consequência veio porque houve uma quebra, uma transgressão das leis, quebraram os estatutos, né? Desobedeceram acerca dos estatutos e quebraram a aliança eterna. Então, todas as vezes que o Senhor se manifestava através dos seus profetas, e os seus profetas traziam uma leitura pela condição da nação de Israel, era com base na aliança eterna. Como profetas, nós guardamos esta aliança eterna, em que o Senhor faz com os moradores da terra, o Senhor faz com as cidades, com as nações. E é importante nós entendermos nesses dias que a disposição do nosso coração em resgatar o que os moradores da terra promoveram nesses dias do reino, para que o reino de Deus possa se manifestar daquilo que Deus tem colocado no seu coração para o nosso coração. Então, nós somos levantados como resgatadores nesse tempo, entendendo esta leitura, observando essa leitura, entendendo segundo a perspectiva de Deus, nós vamos resgatar aquilo na qual o Senhor tem liberado, tem desatado sobre nós nesses dias. Eu quero orar